É isso aí, vamos falar sobre Love, Death and Robots, a nova antologia de animação da Netflix e algumas coisinhas mais. Vamos nessa. Já sabe, né? Se você não é inscrito, se inscreva, assine as notificações, deixe um like no vídeo e siga o Layer Lemonade em todas as redes sociais. Também não esqueça de acessar layerlemonade.com. Bom, para começar, Love, Death and Robots é um projeto criado pelo David Fincher e pelo Tim Miller, né? O David Fincher é o diretor de filmes como Seven e o Tim Miller, para quem não sabe, é o diretor do primeiro Deadpool. É interessante que faz quase uma década que esses caras estão tentando tirar esse projeto do papel, mas só agora um estúdio, né, no caso a Netflix, teve coragem de investir nesse projeto. Não vou entrar em detalhes aqui sobre a parte de produção, a parte de inspiração dos caras, de onde eles tiraram isso e tal, porque isso são informações que vocês conseguem facilmente pela internet se vocês tiverem interesse, beleza? Só para resumir um lance aqui sobre produção, cada episódio foi dirigido por um diretor diferente e também produzido por equipes diferentes, né? Então todos os episódios, são 18 no total, tem uma pegada muito diferente, visualmente falando e também em forma de storytelling. Mas bom, essa não é uma série de animação comum. Love, Death and Robots se trata de uma antologia, ou seja, um compêndio de várias animações, né, de vários curta-metragens que seguem o mesmo assunto. Então, apesar de cada episódio contar uma história particular e se passar em um mundo particular, né, em uma realidade particular, todos eles seguem um assunto específico que é direcionado, obviamente, ao título da série, né? Então, a gente tem aí amor, morte e robôs. Então, esses assuntos, né, amor, morte e robôs, são tratados em cada episódio de alguma forma, né? Às vezes não tem robô, às vezes não tem amor, às vezes não tem morte, acho que morte tem quase todas, tá? Mas eles são tratados então dessa forma. Então é como se fosse um grande projeto colaborativo onde você tem um tema, no caso aqui, né, Love, Death and Robots, e cada diretor e cada equipe faz isso o que quiser de acordo com o tempo que tem. Então é de tudo na série, desde histórias sci-fi de horror até lobisomens, vampiros, ação e tudo misturado num estilo meio cyberpunk, meio fantasia, às vezes steampunk e muita ficção científica. E se vocês não repararam ainda, é uma série para adultos, né? O teor é bem forte, é graficamente forte, como a gente vai falar agora sobre visuais, né? Então, já que a gente falou de visual, o visual da série é espetacular e é ridiculamente foda. Então, assim, no geral, os diretores e as equipes, né, optaram por 3D fotorrealista. Então, a maioria dos episódios tem um 3D assim, extremamente fotorrealista, apesar de cada um deles serem dirigidos, né, e terem uma estética muito própria. Mas ainda assim a gente ainda tem uma variedade com animações frame a frame, né, animações tradicional, e também com animações 3D estilizadas, né, por exemplo, com um 3D misturado com cel shading. Mas na minha opinião, o episódio que tem a melhor direção artística é o episódio chamado A Testemunha. Ele é um 3D que força um fotorrealismo, mas ainda assim tem texturas extremamente estilizadas e também interferências 2D gráficas, né? Então é muito foda o visual, além da animação assim ser um negócio de louco. Mas claro que cada episódio tem o seu apelo visual, né, tem o seu charme visual e também todos eles têm uma história muito boa, né? Apesar de serem curtinhos, né, geralmente em torno de 15 a 17 minutos e tal, mas todos eles têm o seu apelo, saca? Então nenhum deles é melhor ou pior, né? Agora uma curiosidade aqui, né? Eu vejo que tem muita gente comentando por aí que essa ideia é muito boa, né? Que, pô, finalmente os caras criaram um negócio interessante e tal, sobre animações curtinhas, né? Vários curta-metragens num lugar só, mas essa ideia de antologias não é nova, tá? Então é bom esclarecer isso porque antologia é um negócio que existe há décadas, principalmente no Japão. Então se você já assistiu Love, Death and Robots, eu vou fazer aqui uma listinha com as melhores antologias que eu já assisti, todas elas produzidas geralmente no Japão, né? Apesar de ter algumas que são mescladas com estúdios americanos. Eu vou deixar aqui a listinha então para vocês assistirem também se vocês tiverem interesse, porque tem muita coisa boa por aí. Essa nova antologia foi lançada na Netflix, é do caralho, mas ela é mais uma dentro desse alto escalão de vários diretores, né, estúdios que trabalham com isso há décadas. Então essa listinha que eu anotei aqui, ela é feita em ordem cronológica com relação ao ano de lançamento de cada antologia, tá? Então não tem ordem de importância aqui, fechou? Então para começar a gente tem Neo Tokyo, de 1987, produzido pela Project Team Argus e pela Madhouse. Próximo é Robot Carnival, também de 87, que tem como um dos diretores o Katsuhiro Otomo, né, o cara aí que criou Akira. Depois a gente tem Memories, de 1985, que tem só 3 episódios que são dirigidos por Koji Morimoto, Katsuhiro Otomo e pelo mestre Satoshi Kon. Em seguida a gente tem Animatrix, né, que é de 2003, já é bem conhecido pela galera aí porque é uma animação feita em paralelo com Matrix, né, que contam as histórias paralelas aos filmes, né. O Animatrix foi produzido pela galera do Estúdio 4C e tem direção de caras como Takeshi Koike e Shinichiro Watanabe, que é o cara que criou o Cowboy Bebop. Depois a gente tem Genius Party, de 2007 e Genius Party Beyond, de 2008.
ambos produzidos pelo Estúdio 4C, e esses dois compêndios de animação, né, essas duas antologias são as minhas favoritas de todos os tempos. Aí a gente também tem o Onikuri 15, de 2008, e esse é interessante porque são 15 animações produzidas pela NHK e cada animação possui 1 minuto. É legal ver o que esses caras conseguem fazer em 1 minuto de animação, inclusive o Satoshi Kon está envolvido nesse projeto. E por último a gente tem Batman Gotham Knight, de 2008, que é produzido pela galera do Estúdio 4C e é fudido, né? Mostra cada diretor com uma visão particular de como eles enxergariam o Batman e o que o Batman seria pra eles, né? Como se fosse uma lenda urbana e coisa assim. É bem do caralho. Assistam também. Então é isso. Essa é a listinha aqui de várias antologias pra vocês assistirem aí. Cada uma delas tem a sua importância da época, né, que foi produzida. Algumas já são bem antigas, na década de 80, mas ainda assim as animações são espetaculares mesmo hoje em dia. Então se você não assistiu Love, Death and Robots, não perca tempo, assista porque é uma puta referência, é espetacular e é legal porque são, né, curta-metragem, então você assiste um, não tem ligação entre eles, você pode assistir na ordem que você quiser, porque cada um tem sua história. Então é isso, nada de reviews aqui, mas assistam a série porque vale a pena cada minuto investido. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de seguir o Ler em todas as redes sociais, de acessar lerlemonade.com, assinar o canal, deixar um like no vídeo e a gente se vê no próximo Insights. Fui!